Alô, alô, bom dia, pessoal. Tudo bom? Queria primeiro agradecer o IAB por convidar o Sérgio, Maria e eu a conversar com vocês sobre tendências. É importante contar que o Sérgio e eu trabalhamos em duas unidades de negócios diferentes do Google, que compartilham o mesmo nome, DoubleClick, mas que têm atuações complementares no mercado. O meu time trabalha com o chamado buy side, trabalha com agências e anunciantes para ajudá-los a tirar o melhor proveito da tecnologia no aumento da eficiência e da eficácia da sua compra de mídia. O time do Sérgio trabalha com o sell side, com os veículos, usando tecnologia para automatizar processos, para que eles tenham insights sobre as suas audiências e para que eles possam encontrar novas formas de monetização. O que a gente vai tentar fazer hoje aqui é contar para vocês a nossa visão de para onde esse mercado está indo, dos dois pontos de vista, do ponto de vista do buy side e do ponto de vista do sell side. Como qualquer mudança, como qualquer revolução, a história começa com o consumidor. O consumidor hoje está conectado 100% do tempo, através do seu tablet, através do seu smartphone. Ele pode acessar conteúdo e informação em qualquer lugar, e ele está sendo exposto a diversos formatos, a diversos canais. Isso tem impacto na maneira como nós, marqueteiros, acessamos esse consumidor. E a primeira reação a esse consumidor que muda de device a toda hora, que troca de tela para complementar uma ação, é que a gente se aproprie de todos esses canais e de todos esses formatos, que a gente consiga estar exatamente aonde esse consumidor está para poder entregar a mensagem relevante no tempo certo. O problema é que isso não é suficiente, porque isso não é eficiente. Tem um colega meu do tempo de agência que me dizia o seguinte: um supervisor de mídia offline consegue autorizar 40 milhões de reais em um ano. Para que eu autorize 40 milhões de reais em mídia online, eu preciso de um exército. Porque a mídia online é muito mais complexa, eu tenho a chance de fazer otimizações e tirar métricas em tempo real, mas isso gera trabalho. Hoje, na Ad Exchange do Google, existem aproximadamente 300 mil websites conectados. Se uma agência quisesse criar e executar um plano de mídia com 1% desses sites que fossem relevantes para o seu cliente, seria impossível. É aí que entra a tecnologia, é aí que entra o programático, para dar escala para a mídia online. E é por isso que a gente usa essa definição de programmatic, não é, como disse o Emma, compra RTB, mas é o uso de tecnologia e o uso de dados para automatizar o processo de compra e gestão de mídia, de maneira a entregar a mensagem mais relevante para o consumidor. E o futuro disso é brilhante. A gente viu a primeira onda, que o Emma citou, onde a gente basicamente falava de inventário remanescente, utilizado por players, por marqueteiros diretos, principalmente no formato de retargeting, para entregar KPIs de performance. Isso foi a primeira onda de programmatic. A gente hoje, aqui no Brasil, vive a segunda onda, onde a gente começa a ter acesso a um inventário mais premium, onde marqueteiros mais preocupados com marca usam esse inventário e usam esses dados para conversar com os consumidores. Para onde a gente está indo? A gente está indo para a terceira onda, onde a gente sai do display e começa a trabalhar canais diferenciados, mobile e vídeo, de maneira a entender a inter-relação entre esses canais e ser capaz de otimizar a mídia e medir a mídia cross-channel. A gente selecionou aqui 5 tópicos, eu não vou conseguir, com o tempo que a gente tem, ser muito profundo em todos eles, mas eu gostaria de pontuar cada um, porque a gente crê que são os drivers que vão mover esse mercado, pelo menos nos próximos 2 anos. O primeiro deles tem a ver com consolidação de plataforma, e eu gostaria de citar um estudo feito pelo Boston Consulting Group, em 2013, que foi repetido em 2014. Eles entrevistaram 30 agências. E eles descobriram que, em média, as agências usam 5 plataformas diferentes para operar um plano de mídia online. Desde o Excel, onde esse plano de mídia é feito, passando pelo Ad Server, pela plataforma de search, pela DSP,
pela ferramenta de Analytics e aquele Excel que volta no final para que a gente consolide esses dados todos e consiga entender o que foi que aconteceu. Esse processo gera até 25 pain points diferentes e uma perda de eficiência gigantesca para a agência, que hoje é um dos principais problemas na gestão de mídia. Esse mesmo estudo indicou que agências que utilizam plataformas unificadas ganham até 33% em eficiência. E essa eficiência vem basicamente de ganho em reporting unificado, e um workflow e um fluxo de trabalho mais consistente, de insights a partir de uma base de dados única, de um entendimento do consumidor cross-channel, e depois dos ganhos específicos em performance, que tem a ver com a capacidade de alocar budget dinamicamente entre as várias iniciativas e poder controlar a frequência com a qual eu falo com esse consumidor. Não é que trabalhar com uma plataforma de um único provedor seja o único caminho. O importante é garantir a integração entre as ferramentas e estar consciente do esforço que existe em estratégias de best of breed, onde eu seleciono ferramentas de provedores distintos. A integração aqui é a palavra-chave. O segundo ponto que eu queria citar é o chamado Programmatic Direct, que é basicamente a gente ser capaz de utilizar as mesmas tecnologias, os mesmos pipes de real-time bidding para operar a mídia negociada diretamente entre o veículo, a agência e o anunciante. Segundo o IDC, em 2017, 1/3 de toda a mídia transacionada programaticamente vai ser realizada através desse tipo de deal. Não quer dizer que, nesse caso, a tecnologia substitua a relação entre o veículo e a agência, entre o veículo e o anunciante. Ela é simplesmente mais um layer que gera eficiência para os dois lados. Um layer de tecnologia e um layer de dados. Existem 4 tipos de deals, a gente passou rapidamente por eles, mas eu gostaria de dar um pouquinho de detalhe para isso. O mais conhecido é o leilão aberto, o chamado Open Auction, onde vários anunciantes competem por uma impressão entregue pelo publisher. O segundo modelo é o leilão privado, também chamado de marketplace privado, onde o veículo escolhe alguns anunciantes com os quais ele quer trabalhar, seta um floor, um preço mínimo, e esses anunciantes competem pelo inventário impressão a impressão. Existe, então, um processo de negociação entre anunciante e publisher para que ele possa fazer parte desse leilão e no estabelecimento do preço mínimo. O terceiro formato é chamado de Preferred Deal, e basicamente é um publisher, é um veículo e um anunciante. Se negocia o custo, se negocia o CPM, mas não a entrega. E o anunciante tem o direito de escolher impressão a impressão, se ele quer se comunicar com aquele consumidor ou não. O último formato de deal, chamado de programático garantido, é quando existe a negociação tanto de volume quanto de preço. É basicamente a entrega que a gente chama de mídia reservada, mas passando pelo pipe de programática. Quais são as vantagens? Para o anunciante, ele tem acesso a um inventário mais premium, que ele não tinha antes, e controle sobre esse inventário. Se para ele funciona melhor entregar a campanha segundas-feiras de manhã em lugar de terças-feiras à tarde, ele pode automaticamente aumentar sua entrega segundas-feiras pela manhã em 20 publishers ao mesmo tempo e diminuir as terças-feiras à tarde. Ele ganha, inclusive, prioridade de entrega, porque, normalmente, para os publishers, o Open Auction é a última linha de entrega. E todos esses outros formatos estão acima na lista de prioridades. Tudo isso, o acesso a esse inventário premium, somado ao acesso a dados, permite que a gente comece a trabalhar marca dentro dessas plataformas. A visão que a gente tem é que o programático direto vai ocupar um espaço que hoje é ocupado pela compra de
reserva, não que a compra de reserva vá sumir, porque a gente tem que lembrar que hoje o programático só trabalha com formatos standard. Formatos diferenciados, formatos de intervenção, hoje não conseguem ser transacionados. Então, você vai continuar tendo espaço para compra de reserva, mas a expectativa é que cada vez mais elas sejam automatizadas, tanto para o lower funnel quanto para o upper funnel, a partir dos pipes de programmatic. Além de dados e além de inventário, o terceiro eixo fundamental de programmatic são as métricas. Essa compra automatizada não tem valor ou não consegue entregar valor se eu não tenho uma KPI contra a qual eu vou otimizar. Isso é um challenge gigantesco para as marcas. É muito fácil eu escolher KPIs de performance, KPIs de lower funnel, mas eu preciso de modelos novos para ter KPIs de upper funnel. O Google costuma trabalhar em essas KPIs em 3 blocos. A primeira coisa é garantir que o meu anúncio foi visto. Se ele não foi visto, ele não tem como gerar efeito no consumidor. E para isso você tem tecnologias como viewability, a gente deve falar disso ao longo das sessões de hoje, e painéis que nos permitem cálculos como GRP e recência e frequência. Então, a primeira coisa é garantir que o meu anúncio foi visto. A segunda coisa é entender qual foi o impacto que ele teve na atitude desse consumidor em relação à minha marca ou em relação ao meu produto. E a tecnologia, para isso, costuma ser baseada em pesquisas, como Brand Lift, ou mesmo em tomadas de dados pontuais, como é o Search Lift, o aumento de buscas orgânicas pelas minhas keywords de marca. A terceira e mais difícil é entender se essa mudança de atitude gerou uma mudança de comportamento, se gerou vendas. E para isso eu preciso lançar mão de modelos de atribuição que me permitam entender qual foi o sales lift que essa campanha trouxe. O quarto ponto para a gente pensar na terceira onda, na onda de multichannel, é mobile. E mobile traz desafios muito importantes para a compra programática. A gente falou já que o consumidor muda constantemente de device para device, e hoje a gente tem uma tecnologia na mídia online extremamente baseada em cookies, que não funciona perfeitamente nesse ambiente onde o consumidor alterna devices. Então, acho que um outro ponto-chave a mencionar é que essa divisão de silos, em que eu tenho o meu mobile marketing, o meu desktop marketing, o meu online marketing, só existe na nossa cabeça. Na cabeça do consumidor, não existe divisão entre uma marca em função do canal. A expectativa dele é ter uma experiência multichannel e unificada. Como a gente trabalha isso? O primeiro desafio é que eu seja capaz de targetear esse consumidor independente do device e seja capaz de medir o efeito que a experiência no mobile tem nas compras dele no desktop e vice-versa. Existem outros desafios dentro do próprio mobile. Hoje em dia, a mobile web não conversa perfeitamente com as apps. Eu tenho um trabalho de integração entre os dois. E mais que isso, eu tenho que começar a usar aquilo que o mobile tem de especial, que é a capacidade de ter acesso a dados de localização e utilizar esses dados para selecionar com quem eu falo e que mensagem eu envio. Sem falar do Flash, que morreu, e a gente tem que rapidamente migrar a nossa comunicação para HTML5. Meu último ponto aqui, e um dos mais quentes lá fora, diz respeito a vídeo. A gente percebe por esse gráfico aqui que o comportamento de consumo das gerações mais jovens em outros devices que não a TV prenuncia uma fragmentação gigantesca do espaço de vídeo. Cada vez mais a gente consome conteúdo fora da tela grande. O que isso significa para os marqueteiros? Que eles estão investindo cada vez mais em programmatic video. Esse é o segmento que mais cresce hoje. Isso implica também que a gente tem que trabalhar métricas distintas. O online sempre foi conhecido por trabalhar métricas de conversão. E para eu otimizar mobile video, eu tenho que trabalhar métricas de marca. E a gente tem estudos, e aqui alguns dados
alguns dados consolidados que mostram que vídeo sim tem um impacto em awareness e sim tem um impacto bastante grande em favorability. O segredo, o que a gente tem que se preocupar quando trabalha com vídeo online é mais ou menos aquilo que a gente tem que se preocupar com display. O inventário correto, porque inventário faz diferença, o contexto onde eu mostro a minha comunicação interfere nos resultados da minha comunicação. Há 4, 5 anos atrás, quando eu entrei nessa área, a gente chamava isso de audience buying, porque só importava audiência. Hoje em dia, a gente aprendeu que a audiência importa, mas o conteúdo importa, o contexto importa. Quanto mais alto você vai no funil, mais importante é o conteúdo. Se eu vou fazer remarketing de 1 minuto, para quem acabou de visitar o site de uma agência online, tanto faz aonde eu mostro o banner. Se eu quero convencer alguém a colocar a minha marca de carro dentro de um shortlist, é melhor que eu tenha esse conteúdo em um instante e cercado de material falando sobre carros. Então, assim, conteúdo importa, audiência importa, e ter as métricas corretas contra as quais otimizar, inclusive viewability, faz toda a diferença. Daqui para onde? Eu queria colocar um pontinho aqui. O Google crê que a gente vai chegar com Programmatic na tela grande. É uma questão de tempo, não vai ser rápido, mas estamos inclusive, investindo nisso. O Google comprou, faz uns 6 meses, uma empresa chamada mDialog, que é uma empresa especializada em execução de anúncios em Smart TVs e devices conectados. A gente acha que todos os benefícios trazidos pela compra programática, automação de workflow, uso de dados, melhor balanceamento entre demanda e oferta, vão acabar chegando a todos os devices, o que vai exigir de nós, marqueteiros, uma maneira distinta de pensar a mídia e de planejar a mídia. Eu vou agora passar a palavra para o Sérgio, ele vai contar essa história do sell side. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Sérgio. O Adriano falou, a gente cuida de 2 negócios distintos do mesmo nome. Eu ouvi outro dia que alguém falou que a gente cuida 2 lados da mesma moeda. Eu gostei mais dessa perspectiva, que se o Adriano é o coroa, eu sou o cara, né? Então, ou vice-versa. Muito bem. A gente falou da mudança do consumidor. Quer dizer, a mudança da tecnologia influencia a mudança do consumidor nos seus hábitos mais cotidianos e passa a fazer parte da nossa vida no dia a dia, né? Você tem uma linha para quem anda com text, é algo que não se pensava há muito tempo atrás. Isso vale também para a nossa indústria. Obviamente está em transformação. O Adriano falou da terceira fase do programático, é verdade. E se a gente começa a pensar olhando por esse lado, a gente podemos pensar em intervalo de 10 anos. Né? Assim, daqui a 10 anos, possivelmente, na EdTech and Data, outras pessoas vão estar falando de coisas novas que a gente nem faz ideia que existem hoje. Se a gente volta 10 anos, celular não existia, não tinha iPhone, não tinha Android. E a gente vivia bem. 10 anos antes, não tinha internet como a gente conhece hoje. E a gente também vivia bem, os negócios também sobreviviam. Mais 10 anos, era desktop, era tentando se tornar um dispositivo de massa. Quer dizer, o que está por vir vai afetar muito as nossas vidas, vai afetar muito a nossa indústria, e a tecnologia tem um papel importante para nos ajudar a navegar bem com essas mudanças e estarmos preparados para o futuro. O programático veio para trazer eficiência a um processo, não para mudar as interações ou não para mudar a dinâmica de como se faz negócio. Ele serve como um catalisador. Então, se algo não é transparente hoje, torna-se claramente não transparente no programático de forma mais rápida. Se algo se não se entrega o que estava prometido, no programático isso aparece muito rápido, e se uma campanha não funciona bem, no programático também isso aparece muito rápido. E o papel dos publishers, aí a cor ficou ruim, nesse processo todo é muito importante, porque os publishers, eles
primeiro, oferecem várias oportunidades de conexão das marcas com os usuários em determinados momentos, e eles emprestam a credibilidade das suas marcas para aumentar a relevância dessa conexão. Então, por isso a gente fala um pouco do buy e do sell. Não dá para falar de programático sem falar de mobile, só que o ano de mobile já foi, isso foi em 2013. Né? Em 2013, o consumo em mobile, o tempo de consumo em mobile web passou a desktop, em junho, em dezembro, o tempo de app também superou, e isso cresce numa velocidade muito maior. Né? E não dá para falar de mobile sem falar de vídeo. Né? Hoje, todo o crescimento de consumo de vídeo acontece no digital, e todo o crescimento de consumo de vídeo no digital acontece em mobile. Então, necessariamente, para se falar de mobile, se fala de vídeo, para se falar de vídeo, se fala em programmatic também. Display já é o passado, e a gente ainda está tentando resolver o passado algumas vezes. Eu vou falar de 4 pontos, da mesma forma, 4 tendências que a gente vê para esse mundo cross-device, mobile e vídeo. O primeiro deles é uma consolidação de plataforma, também vale para o sell-side. O segundo é uma priorização de demanda. O terceiro deles é o programático direto e garantido. E, por último, a gente fala display, mobile e vídeo, mas eu estou chamando de tudo junto agora, nesse momento e ao mesmo tempo. Né? Consolidação de plataformas. O BCG publicou esse ano, muito bem recente, um estudo sobre o sell-side. E ele tinha 3 interesses: entender como o sell-side usa programático dos seus negócios e qual impacto que isso teria. E ele visava identificar 3 principais pontos. O primeiro dele é saber quais eram os drivers de receita que o programático podia trazer para os publishers. O segundo dele é identificar atividades que o programático trouxe que agregam valor ao negócio e identificar aquelas em que só complicou mais e atrasou o processo como um todo. E o último, quais são as boas práticas que vêm sendo usadas pelos grandes publishers ao redor do mundo. Esse estúdio consultou publishers nos Estados Unidos e na Europa. Enfim, depois eu posso publicar o link para vocês, quem tiver interesse em ver com mais detalhe. Chama atenção a questão da tecnologia. Quer dizer, um stack simplificado, ele está entre um dos 4 pontos importantes, eu vou falar dos outros também, para trazer mais valor para quem vende inventário. Né? Naturalmente, quando se tem tecnologias integradas, isso é um problema de tecnologia, não necessariamente do nosso mercado, você gera perda na transição. Com um stack unificado, você consegue reduzir essas perdas. A gente vê que o estudo diz que a média de perda é entre 5% e 10%, e com a tecnologia unificada consegue reduzir isso para 0,5%. Ele fala que de alocação dinâmica, quer dizer, quem usa a alocação dinâmica conseguiu trazer, em média, um resultado 12% melhor no CPM de todas as campanhas, se comparado com a segmentação de inventário prévia. E, por último, a utilização de uma única SSP. Não que 2 SSPs, não 3 ou mais, não façam sentido, mas tem que se considerar o custo de qual é o overhead para poder gerenciar e de fazer essa alocação de inventário, e se o ganho que esse uso múltiplo traz, ele consegue compensar essa perda de eficiência na gestão de ferramentas, que aí você tira um pouco da automação e passa a fazer manualmente. Os outros pontos, a gente tem, o primeiro deles, estratégia de uso de dados através de cross das propriedades e das plataformas. O segundo é a combinação desses pacotes tradicionais com o uso de dados. Então, quando a gente fala um deal de first look, ele tem 65% a mais do CPM, isso acontece nessa pesquisa do BCG, e quando a gente fala de um deal direto, isso são 220% de crescimento ao menos no CPM. A adoção de tecnologia correta, que eu falei um pouco sobre isso, e principalmente a capacitação dos times. Né? Os times têm que estar preparados para entender, nesse mundo de dados, como olhar para o inventário, alocar esse inventário e entregar isso da melhor forma, para que o anunciante tenha o benefício que ele busca e que isso traga valor para o publisher, sem comprometer a experiência do usuário. A experiência do usuário ela acontece a todo momento, como o Adriano falou, em todos os dispositivos, independente do tamanho de tela, e a gente começa a ver cada vez mais que a lealdade do consumidor está na experiência que a gente proporciona para ele ao longo dessa jornada, não necessariamente na marca específica. Se a gente entregou uma boa experiência, a chance de que ele continue conosco é muito maior. Alguns resultados, a gente viu que tem um ganho de 30% em eficiência no uso de programático. Quem usa a tecnologia consegue reduzir vários dos passos e operar de forma 30% mais eficiente.
Aí eu falei do ganho de inventário em função de passback e outras integrações que podem causar perda de inventário, e um CPM de 24% maior do que isso foi visto. Quando a gente fala da otimização e da melhoria da eficiência do processo como um todo, 30% foi a média, mas a gente chegou a ter caso com 60%. Alguns casos, os publishers chegam a ter somente 20% do uso do recurso de programático, estão em atividades que, de fato, geram valor. Todos os outros estão se trazendo um processo novo e que não está devidamente integrado e que traga benefício direto. A gente fala aqui enfim, naturalmente, passagem de pressão por diversas tecnologias. Você tem Edge Server do buy-side, sell-side, DSP, SSP, e esse processo pode gerar perda. E a gente fala quando se tem uma integração, é muito mais simples e evita-se grande parte dessas perdas. E do ponto de vista da perspectiva, principalmente dos sell-sides, dos publishers, nesse mundo novo, digital, em que tudo tem que estar junto, o coração é o Edge Server. É ele que vai dar a sustentação para o negócio no longo prazo e tem que funcionar para tudo. E é fundamental que você use o que o Edge Server pode proporcionar e use no limite. Não dá para terceirizar uma função que é básica do Edge Server para uma tecnologia terceira. Ninguém terceiriza o controle de batimento cardíaco do coração. Isso pode, no mínimo, te dar uma arritmia ao longo do tempo. E do ganho de eficiência com a priorização. Eu vou falar isso na sequência, mas quando você define um inventário a priori, em que canal deve ser vendido, você deixa muito dinheiro na mesa. Quer dizer, a alocação dinâmica permite, naquele momento, daquela impressão, na oportunidade de conectar com aquele consumidor, entregar o valor mais importante para ele, com o melhor resultado para o anunciante e com um bom valor para o publisher. Isso só dá para ser feito de forma automática, para que seja bem feito, porque olha-se tudo que está disponível dentro do Edge Server para dizer qual é a melhor opção de entrega naquele momento. Alocação dinâmica, isso é simples, o conceito vem de economia, não vem é muito mais antigo que o nosso, que é, cada momento de conexão existe uma oportunidade de falar com o consumidor. E aí vale a lei da demanda e da oferta. Maior competição, maior preço, menor competição, menor preço. Isso são o que os publishers buscam hoje em dia. Teve um tempo em que se falava de inventário como ou vendo direto ou é remanescente. Mais recentemente, a gente começa a falar dos private marketplaces, que é uma camada intermediária, chamando de premium programmatic. O que a gente enxerga para o futuro é que não precisa ter essa segmentação. Quer dizer, dado o modelo que se quer operar, que se consiga operar de forma transparente e eficiente para todas elas, deixando a tecnologia ajudar a trazer mais valor para um processo que, em geral, não escala sem tecnologia e que gera muito mais custo operacional no dia a dia. Como a gente enxerga a segmentação de inventário? A alocação fixa inicial fica dinheiro na mesa, porque você pode alocar um inventário que você não sabe se está vendido ou não, e você não sabe quem seria o melhor para o comprador para aquela oportunidade. Deals de first look, em geral, eliminam a competição. Então, você pode dar uma prioridade e tirar todos os outros da competição que talvez pagassem mais por aquela oportunidade. E, finalmente, fazer otimização manual não é escalável. Quando você tem 2 campanhas, talvez você consiga, mas, enfim, a partir de 3 já não dá. E quando se pensa num volume muito maior, isso torna-se viável. Isso vale para todo o funil, o Adriano passou por esse slide, eu só botei para ilustrar, mas a gente enxerga isso hoje passando desde o upper funnel até o lower funnel e não tem diferenciação. Dá para se fazer programático como tecnologia, levando valor e eficiência para todas as etapas do processo, seja para fazer brand, seja para o leilão aberto. O próximo é o programático direto e garantido. Esses slides são aqueles 4 que o Adriano também mostrou. A gente fala principalmente dos marketplaces, e lá na frente, do outro lado, está o modelo de venda direta, que é tradicional. Existia um gap para a gente entregar essas coisas, que é o programático garantido, que é, de fato, trazer a venda por reserva para ser operada por tecnologia e de forma mais eficiente. Isso melhora o processo. Esse estudo do BCG de sell-side fala que a gente tem os 40 passos em geral, algum deles a gente repete, entra em ciclo várias vezes até conseguir sair para o próximo, para poder fazer uma negociação até a entrega, métrica e billing dessa campanha. O workflow de programático garantido ele reduz muito isso, e a gente dá 4 passos principais.
O primeiro deles é facilitar o processo de negociação à compra, o segundo é a entrega que ela ocorra de forma eficiente, sem discrepância, que dê valor para os dois lados. O terceiro, que as métricas sejam iguais e que elas funcionem para os dois lados, e que você consiga, primeiramente, medir o que você quer medir. E o terceiro é um processo de billing, quando acontece tudo por dentro de um mesmo caminho, você diminui a discrepância e evita-se aquela discussão, enfim, quem entregou quanto, e o que precisa ser feito. A gente veio depois para o... As cores estão péssimas, né? Mas o que é o programático garantido? Ele tem, primeiro, a eficiência e traz o valor do CPM da venda direta, com a eficiência do programático, mas com um processo que é único e que só dá para fazer através da tecnologia. E, com isso, a gente consegue ver CPMs muito maiores do que a gente vê. A gente fala de programático garantido nos Estados Unidos entre 10 e 20 vezes o que se vê nos marketplaces, enquanto os marketplaces a gente já tem uma escala de 3 a 4 vezes o que se vê no leilão aberto. Bom, programático, display, esse é o tudo junto, ao mesmo tempo e agora. Para onde a gente vai e o que a gente precisa fazer. Naquele... como eu falei dos próximos 10 anos, a gente olha os millennials e a geração X, todo mundo está na primeira tela, que hoje é o smartphone. E a gente olha tudo na primeira tela. E isso tende a continuar de cada vez de forma mais acelerada. Muito provavelmente, daqui a 10 anos, os millennials estarão aqui para falar de coisas que nós, os coroas, já não saberemos mais a tecnologia. E por que isso faz sentido? Porque comprar mídia é complicado, foi bem mais simples. Hoje em dia é muito mais complicado em diversas telas. E vender mídia, que também era mais simples, é muito mais complicado em diversas telas. A oportunidade, ela continua existindo, é uma oportunidade boa. E a menos que a gente consiga de conexão com o consumidor, e a menos que a gente entregue algo que seja relevante, com boa experiência, a gente perde a capacidade de trazer a lealdade desse consumidor para nossas marcas. O que precisa para isso? Tecnologia. A gente entende que, do lado do publisher, precisa ter tecnologia que consiga entender todos os canais de vendas, em todos os dispositivos, de todos os formatos, e que seja capaz de preparar para o próximo passo, se desenvolver para entregar o que está por vir, e tudo isso de forma conectada e simples. E isso é que vai nos permitir navegar nessa mudança na indústria para entender o que vem nos consumidores. Obrigado.